Olá família, graça e paz, bom dia. Seguimos a nosso plano de leitura, livro de Mateus. E hoje a nossa leitura é Mateus capítulo 13 até o capítulo 16. E eu quero compartilhar com você alguns trechos, na verdade é trazer uma perspectiva, mais uma, do reino acerca das escrituras, né? E trazer esse conceito que também ele nos dá uma ideia, ou melhor, uma visão, não só diferente, mas uma visão muito mais eficaz, vamos dizer assim, das escrituras, né? Lá em Mateus 13, versículo 36 diz assim: Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa e, aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: Explique-nos a parábola do joio e do campo. E Jesus respondeu. E vem a resposta de Jesus, mas o que eu queria só introduzir com esse versículo é o seguinte, irmãos, né? Mostrando que Jesus ele vai relacionar com basicamente 3 grupos de pessoas. E na verdade eu vou acrescentar um quarto, né? Que é a multidão, os seguidores, os discípulos, e esse quarto, então, eu quero acrescentar aqui que são os religiosos, ok? Então, se você olhar, se você ler, né, o Evangelho de Mateus com essa base, né, conseguindo diferenciar a maneira que Jesus fala com a multidão, a maneira que Jesus fala com o seguidor, a maneira que Jesus fala com os discípulos e a maneira que Jesus fala com os religiosos. Isso é de extrema importância. Por quê? Porque Jesus não trata todos iguais. Jesus trata cada um segundo a sua revelação e a sua resposta àquilo que Jesus está falando. Então nós vamos ver aqui em Mateus capítulo 13, nós vamos ver as parábolas do reino. São 7 parábolas que Jesus conta para ilustrar de uma maneira, né, metafórica, vamos dizer assim, o reino de Deus, né? Eu gostaria muito de poder compartilhar sobre elas com os irmãos, mas não vamos ter tempo suficiente para isso nesse áudio. Mas eu só quero trazer isso. Então você vai perceber que Jesus ele fala em parábolas e ele explica por que fala em parábolas, né? Isso sim eu quero ler com você. Tá, então em Mateus 13, versículo 10 ao 17, que diz assim: Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: Por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: Porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Pois ao que tem mais será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso, falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. E assim neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvindo, vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Olha só, irmãos, então, tendo em vista esses 4 grupos de pessoas que Jesus relacionou, nós vamos conseguir agora entender um tanto de coisa, né? Então vamos lá, trazer aqui um breve, não conceito, mas uma explicação de cada um desses grupos. Primeiro, os religiosos. Você conhece já as escrituras sagradas e você percebe que os religiosos são os perseguidores de Jesus. E essa profecia de Isaías, que nós vemos aqui em Mateus, eu creio que são para os religiosos. Eu não creio que isso aqui é para a multidão, ok? Eu creio que é para os religiosos, porque os religiosos, então, eles tinham o conhecimento da palavra escrita, eles tinham o conhecimento da lei, eles tinham o conhecimento do Pentateuco, né? Eles sabiam, ok? Então, eles gloriavam-se por isso. Só que Jesus diz que eles ouvindo, eles não entendiam. Então eles não tinham, ou seja, a revelação da chave que abre a revelação de todas as escrituras. E essa chave se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias, o Emanuel. Ele é a chave. Então eles não tinham revelação disso, logo eles não entendiam nada. Então o que Jesus falava eles não compreendiam.
E aí, né, na sua experiência já de leitura dos evangelhos, você vai ver os religiosos não entendiam tanto quanto que Jesus falava, né? O ponto de lá de eles falar, né, quem é esse que, né, perdoa pecados? Então, esses são os religiosos, os perseguidores de Jesus, esses são os inimigos do reino. Jesus diz para eles: vocês não entram no reino e também não permite as outras pessoas de entrar. Então, esses são os religiosos, né? Jesus, ele fala de uma maneira específica com eles. A multidão agora é aqueles que foram atraídos, né, até Jesus por conta dos milagres, por conta da multiplicação dos pães e peixes, por exemplo. Então a multidão é alguém que tem necessidade e ela ouve falar que existe alguém que provê essas necessidades, então agora ela vai até ele. Só que a multidão, o relacionamento, não existe compromisso ainda. O relacionamento está baseado naquilo que eu vou receber, ou seja, naquilo que ele tem para me entregar. Tá? Aí após a multidão, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver os seguidores, vamos chamar aqui de seguidores ocasionais, ok? É aqueles que usavam essa espécie de um conforto da sua alma como um medidor para seguir Jesus. E a gente vai ver aqui, por exemplo, lá em João, Nicodemos era um seguidor de Jesus, embora ele estava longe, mas ele seguia Jesus a ponto de ir até Jesus, só que ele vai à noite, então é alguém que relaciona de longe, ok? Ainda que não há um compromisso, há aqui assim uma espécie de atração, uma espécie de interesse, tá, ok? Mas ainda não é, né? A gente vê outro conhecido também, seguidor, é o jovem rico. O jovem rico também é alguém que seguia Jesus, a ponto de ir lá, então, num certo sentido, se gloriar para Jesus que cumpria a lei, ok? Ele não é religioso, né? No sentido de classe, né? Como os fariseus e saduceus. Ele é religioso apenas na sua maneira de pensar. Mas ele é um seguidor, porque quando Jesus, então, exige dele algo, quando o rei exige dele uma atitude, ele não consegue cumprir. Por quê? Porque não há um relacionamento de submissão total, não há um relacionamento de fé que ele é o rei. Esse é o seguidor. Então, como eu falei, ele usa da sua vontade como algo para medir o seu relacionamento. Então, até Jesus não confrontar minha vontade, eu relaciono com Jesus, eu vou até ele. Mas quando ele confrontou a minha vontade, aquilo que eu penso, eu já não quero mais Jesus. Tá? E aí depois vem o discípulo. O discípulo, ele talvez, né, ou melhor, perdão, ele com certeza, ele saiu da multidão, se tornou um seguidor, mas agora ele é alguém comprometido com o seu Senhor, ele é alguém comprometido com o rei e com o reino. O discípulo, ele tem um coração, né, com o seu Senhor. O discípulo, ele não agora abre mão desse relacionamento por nada. Por quê? Porque ele entendeu que foi chamado, ele entendeu que foi escolhido pela graça de Deus. E a diferença é o quê? Que a multidão, né, vamos lá, a multidão ela recebe o pão e peixe, tá ok? E ela recebe a cura também. Só que a multidão não recebe autoridade para curar. Isso é dado aos discípulos. Os discípulos recebem autoridade. Então, basicamente, a diferença é essa. Não quero me alongar aqui muito no nosso compartilhamento, mas basicamente é isso. A multidão, ela recebe a cura, mas o discípulo, ele recebe o quê? O discípulo, ele recebe autoridade para curar. Então, o processo todo de treinamento, de discipulado de Jesus com, né, os seus discípulos é para que eles recebam autoridade. E lembrando que nós estamos falando do quê? De reino. Nós estamos falando de reinar em vida. Ok? Nós estamos falando de receber autoridade para governo, receber autoridade para reinar em vida. E isso é nos dado por conta de Cristo. Só que eu quero dizer que conforme for o nosso relacionamento, o nosso comprometimento, a nossa entrega nesse relacionamento, mais autoridade nós vamos receber. E não é por conta daquilo que eu faço, é por conta da revelação. E aí nós vamos entender o porquê que Jesus, então, explicava. E Jesus diz, a vocês, ele está dizendo para quem? Para vocês, os discípulos, é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. Para quem? Aos discípulos. Então, os discípulos, eles têm autoridade. Por quê? Porque eles entraram num nível de relacionamento de submissão, de entrega. É Mateus 6,33, buscar o reino em primeiro lugar. O discípulo é aquele que tem revelação. A multidão,
A gente pode dizer que ela está ligada com o consumir. O discípulo está ligado com produzir. Enquanto a multidão recebe, o discípulo ele também recebe. Mas o discípulo ele promove, ele produz, porque ele crê, né, que ele agora foi enviado para um propósito. E é isso que eu quero dizer para você. Esse é o chamado. Nós sermos discípulos do Senhor. Porque Ele nos escolheu e nos enviou para um lugar, para que o nome dEle seja exaltado, o reino seja estabelecido, o céu manifeste na terra através de nossas vidas. Amém? Deus abençoe a sua vida e um ótimo dia.